Amados irmãos, eu queria convidar os amados irmãos para a gente estar lendo a palavra do Senhor, aquilo que Deus quer falar conosco, no livro de Josué, capítulo 1. É interessante que essa palavra falou muito ao meu coração essa semana. E semana passada, de uma forma curiosa, na quarta-feira nós estudamos Josué capítulo 24, fim desse versículo, início do livro de Juízes. Mas hoje eu queria que a gente fosse para o primeiro capítulo de Josué. Eu vou estar lendo com os irmãos do versículo 1 até o versículo 9. E queria que a gente guardasse no coração que Deus tem coisas grandes para fazer na nossa vida. Mas isso não quer dizer que vai ser fácil. Pelo contrário, grandes barreiras vão se levantar, grandes situações vão acontecer, para que a gente de repente desanime, para que a gente realmente, como esse louvor que foi escolhido agora, enfraqueça. Mas o que eu quero que a gente guarde no coração é que existe um Deus que está pegando na nossa mão, que está nos conduzindo para o melhor que Ele tem, para que coisas grandes e maravilhosas aconteçam na nossa vida e que possa acontecer através da nossa vida para a vida de outras pessoas. Deus tem um propósito maravilhoso para nós, mas não é um propósito simplesmente de crescimento, de prosperidade, para a vaidade humana, não. Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida para que nós possamos ser bênção na vida das outras pessoas, para que a gente possa alcançar outras pessoas e elas possam ser grandes instrumentos de Deus para nós, e que nós possamos ser grandes instrumentos de Deus para a vida dessas pessoas. Hoje pela manhã, por exemplo, eu falava com uma pessoa como é importante uma família saudável. Como temos visto e ficado tristes em ver as famílias disfuncionais gerando mais e mais pessoas totalmente perdidas. E eu não quero dizer, meu amado irmão, e a Bíblia nunca nos trouxe uma facilidade. Pelo contrário, ela nos adverte e deixa claro que essa caminhada não é fácil, mas que ela vale a pena porque não existe outra. Coisas surgirão, coisas que para nós é impossível, desafios que são para nós grandiosos. Mas uma coisa que temos que ter certeza: Deus estará conosco e nós vamos conseguir a vitória que Ele tem para nós. Queria ler com vocês o livro de Josué, capítulo 1, do verso 1 até o verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou com Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, é morto. Levante-se agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu darei a você, como eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol. Esse será o limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias de tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento permiti dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar do livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo onde você andar. Amém? Vamos orar. Pai,
Aplica no nosso coração, Senhor, a tua palavra, que é viva e eficaz. Que nesse momento, Deus, nós possamos compreender plenamente o direcionamento do Senhor para as nossas vidas. Deus, que nós possamos passar o nosso Jordão, que nós possamos começar, Senhor, a caminhada para receber e viver a promessa do Senhor em nossas vidas. Se alguma coisa tem nos colocado medo ou tentado nos impedir de sermos fiéis à tua palavra, de andar no teu caminho, de ouvir a tua palavra, de compreender essa palavra, mas também de viver essa palavra, que seja repreendido em nome de Jesus, porque o Senhor disse que devemos ser fortes e corajosos, e que o Senhor estará conosco nessa caminhada. É assim, Deus, que te pedimos, continua conosco, nos ajudando em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, aqui é um cenário difícil. Não é fácil perder pessoas que amamos. Não é fácil perder pessoas que muitas vezes nos orientam nas dificuldades. Não é fácil a gente se ver muitas vezes vazio de referencial e muitas vezes agora precisando ser um referencial. E é interessante que era mais ou menos esse cenário que Josué vivia. Josué, por todo esse tempo, desde a saída do Egito, desde todo o período ali no deserto, ele sempre viveu seguindo as ordens e os ensinamentos de Moisés. Um grande líder. A Bíblia diz aqui no fim do livro de Deuteronômio que não existia nenhum outro nome, nenhum outro homem igual a Moisés, que falava com o Senhor face a face. Mas agora parece que todo aquele momento, toda aquela responsabilidade, toda aquela missão estava agora sobre a vida de Josué. E mesmo com toda a experiência, com certeza bateu o primeiro sentimento ali no coração de Josué, em meio a uma multidão de quase 2 milhões de pessoas. Sabe o quê? Solidão. Se sentir só. Quando nós andamos com pessoas que amamos, quando nós andamos com pessoas que são nossos referenciais, e elas de repente não estão mais conosco, a primeira coisa que bate é a solidão e o medo. Assim também aconteceu com os discípulos. Jesus estava com eles ensinando por longos 3 anos, discipulando, lutando, ensinando, preparando, mas daqui a pouco Jesus saiu. Jesus volta ao céu. Jesus cumpre o seu papel. E agora ficou para que os discípulos continuassem aquela missão. E a nossa pergunta hoje, meu irmão, é: qual é a nossa missão que alguém deixou para nós? Qual é o legado que eu preciso continuar? A obra não está completa, Cristo ainda não voltou. Temos ainda funções, temos que ainda nos envolver com algo que Deus tem para fazer neste lugar. Pessoas maravilhosas de repente já passaram por aqui, pessoas extraordinárias passaram pela nossa vida. O Evangelho um dia chegou até nós através da vida de pessoas. E agora Deus nos dá uma possibilidade de continuar essa missão. Cristo está voltando, mas Ele está além do Jordão. Parece que um desafio muito parecido. O povo de Deus, ele se deparou com um grande mar. E ali eles passaram o mar. E aí agora eles se deparam, parece que um novo momento, um novo ciclo se inicia com a vida de Josué, mas não quer dizer que as barreiras finalizaram, não quer dizer que agora daqui para frente seria tudo fácil. Pelo contrário. Deus diz: olha, o meu servo Moisés morreu. E sem arrudeio. O que é que Deus diz para Josué? Levanta e passa o Jordão. Havia 30 dias que o povo estava chorando a morte de Moisés. Havia 30 dias que o povo agora estava refletindo: quem será que nos guiará? Quem irá conduzir cada um de nós? No fim do livro de Deuteronômio vai dizer que eles já tinham percebido que a pessoa era Josué. Mas agora Josué precisaria se perceber nessa posição. Deus já viu você. Deus já preparou a missão para você. Talvez falta você entender que é você que tem que fazer. Talvez a gente precise agora passar o nosso Jordão. O desafio está ali, como é que eu faço? Eles não tinham canoa,
O Jordão não tinha uma ponte para passar, não era simplesmente uma decisão, era um ato de fé e confiança em Deus, era o primeiro passo de confirmação que Deus estava com Josué e que Josué confiava em Deus. Meus amados irmãos, ver as pessoas fazendo nos parece fácil, mas quando chega na nossa vez de fazer, as pernas tremem. Josué agora tinha que passar e tinha que liderar aquele povo nessa passagem, e ele sabia dos desafios que teria do outro lado: gigantes, grandes exércitos, grandes cidades fortalecidas. Como nós sabemos a história da cidade de Jericó, a qual as muralhas foram derribadas no grito. Mas uma coisa é que naquele momento ali Josué precisaria estar muito preparado: Deus está com ele. Deus diz a Josué: levanta, Josué, e agora, e passa o Jordão, e todo este povo, porque a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que você pisar, Josué, com o seu pé, eu darei a vocês. A terra que dou aos filhos de Israel, aí eu darei, porque eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus até o mar grande, ao poente do sol será o vosso limite. Meus amados irmãos, nesse momento aqui, geralmente se alguém chega para você e promete para você algo grandioso, você fica muito empolgado. Se isso fosse dado com facilidade, se isso fosse simplesmente entregue de mão beijada. Mas é interessante que a pedagogia de Deus é diferente. E eu não sei se alguém já tentou enganar você, dizendo: não, fique tranquilo, Deus vai te dar tudo. É simplesmente você ficar sentado em casa que Deus vai te dar a tua família, que Deus vai transformar teu casamento, que Deus vai salvar os teus filhos, que Deus vai mudar a tua vizinhança. Foi assim com Josué? Foi assim com Moisés? Foi assim com os discípulos? Não. Eles precisaram naquele momento agora se colocar às mãos do Senhor, para que Deus agora usasse eles. Josué agora precisaria estar pronto para enfrentar os desafios, mas sabendo que Deus estava com ele. A promessa era muito grande. Não foi simplesmente vai ali numa pequena terra e conquista aquela pequena cidadezinha, não. Deus disse: olha, desse lado todinho aqui, você está vendo? Eu vou dar para vocês. Do outro lado, até onde você está vendo o sol se pôr. Imagina tu olhar para um grande horizonte e tu vê o sol se pondo lá na frente. Deus diz: isso daqui tudinho eu vou dar para você. Mas agora, Josué, meu filho, você tem que ir lá para conquistar. Precisava um ponto de partida de Josué. E eu quero que você pense comigo, meu irmão, o que é que a gente quer conquistar? Agora, para que eu conquiste isso, o que é que eu tenho que fazer? Qual é o meu papel nisso? Quais são as guerras que eu preciso travar? E as maiores guerras são comigo mesmo. A maior guerra de Josué aqui nós vamos ver 3 vezes Deus diz a Josué: seja o quê? Forte e corajoso. O que é que Josué estava no coração? Medo. Porque se Deus insistiu 3 vezes dizendo a Josué que ele tinha que ser forte e corajoso, é porque o que estava no seu coração naquele momento era medo e covardia. Você está pronto para se enfrentar? Você está pronto para olhar para você? Você está pronto para vencer as guerras que estão no teu coração? Você está pronto para vencer os desejos que você tem? Essa é a nossa grande luta. Esse é o grande Jordão que precisamos passar. Lutar primeiramente contra nós, porque vivemos, parece, num momento de muita facilidade, onde as coisas parecem que chegam prontas para nós. Isso é engano, meu irmão. Satanás permite que nós nos sentimos confortáveis, porque se nós nos sentimos confortáveis, a gente desiste de lutar, porque o conforto é agradável. Mas hora ou outra você deve ter experimentado isso, os crentes fiéis experimentam isso. Hora ou outra parece que Deus vem ali e sacode o negócio, para que a gente não fique tão descansado, para que a gente se mobilize, para que a gente entenda que a vida aqui na terra é uma luta constante para alcançar a vitória celestial. Nós não estamos aqui para descansar, nós estamos aqui para passar.
Aqui não é o lugar de descanso, aqui é o lugar de provação, aqui é o lugar de treino, aqui é o lugar de preparo, aqui é o lugar de conquista, aqui é o lugar de guerra. Jesus, para nos preparar, ele diz: no mundo vocês terão aflições. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. É essa caminhada, meu amado irmão, que precisamos buscar dia a dia. E aí ninguém poderá, que promessa maravilhosa no versículo 5, Deus diz a Josué: ninguém poderá contra você. Ele diz: Josué, fique tranquilo, Josué. As batalhas serão intensas, mas você não será destruído. Mas ele disse que existem algumas coisas que Josué tinha que fazer. Com certeza essas coisas se aplicam a nós hoje. Ele diz: Josué, seja forte e corajoso, para que você herde a terra. Seja forte, Josué, seja muito corajoso, e tenha cuidado de fazer tudo a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não existe conquista com Deus sem obediência à sua palavra. Deus não é criança. Não conseguimos comprar Deus, nem com os nossos choros, nem com nossos mimos. O que mais agrada a Deus é a obediência. Se eu quero vencer as vitórias que Deus tem para a minha vida, eu preciso obedecer a sua palavra. E a preocupação de Deus com Moisés aqui poderia ser outras coisas. Poderia ser dizer a Josué: Josué, se prepara, Josué treina, Josué fica mais forte, Josué faz mais espada, Josué constrói outras coisas. Mas não, era: Josué, guarda a minha palavra no teu coração. Josué, se você obedecer minha palavra, eu vou lutar com você, eu vou guerrear ao teu lado, eu vou te dar as vitórias. Antes de sair para a guerra, veja quem está com você. Como é que eu vou saber disso? Eu vou saber disso a partir do momento como eu estou. Se eu sair para a guerra cheio de raiva, cheio de contenda, cheio de divisão, cheio de problema, Deus não está nesse negócio não, meu irmão. Deus não está. Deus é um Deus de paz. Sua igreja precisa ser uma igreja de paz. Nós precisamos estar envolvidos com a paz. O propósito de Deus é que nós possamos ir e estar preparados contra o inferno. Mas primeiramente nós precisamos obedecer a sua palavra. E aqui eu sei que todos nós, que tendo um bom estudo, tendo pouco estudo, sendo muito graduado, tendo pouca leitura, todos nós aqui ouvimos a palavra de Deus, todos nós aqui temos Jesus como grande exemplo da nossa vida, todos nós sabemos como deve ser o nosso comportamento. Então, é interessante que, por que Josué tinha que ser forte e corajoso para obedecer a palavra? Parece ser contraditório, mas não é. Lembra do que falei? A luta de Josué inicial não era contra os exércitos inimigos, mas era contra o próprio Josué. Era contra o seu medo, era contra os seus desejos. O que mais poderia impedir Josué de a vitória não era os guerreiros que viriam contra ele, mas era como ele se comportaria diante de Deus. Josué perdeu uma batalha, uma única batalha contra a cidade de Ai. E sabe por que ele perdeu? Porque ele não consultou o Senhor. Não adianta, meu irmão, a gente está andando e daqui a pouco a gente acha que a gente entrou no automático e que Deus entrou no automático com a gente. E agora para onde eu for Ele vai comigo. Não é assim. Eu preciso perguntar para onde Deus está indo, para que eu o siga, não diferente. Por isso me traz uma segunda pergunta: para onde você está indo? Você está indo para onde Deus foi? Ou você está andando pelo caminho esperando que Deus vá com você? A Bíblia diz que o caminho de Deus e a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Por isso ela tem que ser completa na nossa vida. Eu preciso andar nessa direção, eu preciso andar nessa busca do centro da vontade de Deus, para que eu tenha convicção
que esse Deus está comigo. Por isso ele diz: seja forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra, sob que eu prometi aos seus pais. Então somente seja muito para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, e dela não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Isso é um caminho reto, perfeito. Nós somos tendenciosos, meus queridos irmãos, a buscar um caminho mais fácil. Eu não sei quantos aqui conhecem a história da Chapeuzinho Vermelho. Qual foi o problema da Chapeuzinho Vermelho? Procurar um caminho mais fácil e desobedecer os seus pais. A desobediência sempre é o problema. Hoje pela manhã eu dei aula para as crianças. Convido qualquer um a dar aula para as crianças, é maravilhoso. Eles perguntam que é uma bênção. E uma criança chegou para mim e perguntou: mas pastor, por quê? Qual era o problema do fruto? Por que Adão e Eva não podiam comer o fruto? E eu expliquei para ela: o problema não era o fruto, seja qual for ele. Aí eu expliquei, inclusive, que não era uma maçã, que a maçã é o que comumente as pessoas querem atribuir, mas era um fruto. Mas o problema não era em si o fruto ou o que continha no fruto, não era o fruto que era maldito. Maldita era a atitude de desobediência. Nós somos naturalmente convidados a culpar as coisas. A culpa, meu irmão, não é da droga, a culpa não é da prostituição, a culpa não é do dinheiro, a culpa é do desejo do pecado, que usa essas coisas para o mal. E cada vez mais a pessoa se permite ser envolvida. Por isso, Josué não apenas precisava obedecer a palavra, mas ele precisava permanecer obediente. Porque na caminhada, talvez hoje estejamos todo mundo bem. Todo mundo está na igreja. Creio que todo mundo teve um dia hoje bem. Talvez hoje pecamos menos do que ontem. Mas se não tivermos cuidado, aos poucos nós vamos nos envolvendo com alguma coisa que daqui a pouco eu saí do caminho. Qual o chamado de Deus para a minha vida? Qual o direcionamento dele para mim? O que é que ele quer fazer através da minha vida? Qual era o propósito de Deus na vida de Josué? Deus tinha um propósito. Deus deixou claro para ele: Josué, não saia desse caminho. Obedeça toda a lei que Moisés te deu, todos os ensinamentos da minha palavra, e agora não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. E aí ele diz: tão somente seja forte e corajoso, tenha cuidado de fazer toda a lei, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, porque se você fizer isso, você vai ser bem sucedido por onde você andar. Esse é o grande segredo para as coisas dar certo na vida da gente: obedecer a palavra. No Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se senta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele será comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, que sua folha não murcha, e que tudo que ele fizer prosperará. Esse texto claramente é uma evidência de uma releitura do que Deus disse a Josué. É claro, meu irmão. Se você quiser que as coisas dê certo na sua vida, se você quiser ter certeza que você está no caminho do Senhor, não negocie a obediência à palavra de Deus. Deus não vai aceitar nossas desculpas. Ou nós obedecemos ou nós obedecemos, senão as consequências são certas. Deus não sente prazer nos nossos problemas, mas Deus às vezes permite para que nós possamos relembrar
a sua vontade. No versículo 8, vai dizer, primeiro, viva essa palavra. Aí depois ele vai dizer, olha, não pare de falar do livro dessa lei. Agora Moisés, além de Josué, além de você ter aprendido, você tem que fazer o que com esse povo? Ensinar. Espera aí, meu irmão, nós somos crentes em Cristo Jesus, nós temos uma missão aqui. Nós ouvimos a palavra todo domingo, nós ouvimos a palavra toda quarta. Nós estamos falando dela? Para quem você está ensinando a palavra? Quem é aquele que Deus está usando você para ensinar a palavra? Qual foi a última vez que você convidou alguém para vir para a igreja? Qual foi a última vez que você sentou com alguém para conversar que Deus é maravilhoso, que Deus é transformador, que Deus tem um projeto de salvação na vida das pessoas? Eu preciso saber a palavra, mas eu não posso guardar essa palavra comigo. Ela é boa para me ajudar a não me desviar do caminho, mas ela é boa também para ajudar outras pessoas para permanecerem firmes nesse caminho. E aí ele diz, olha, ensina o que está escrito. Antes também faça o quê? Medite nessa palavra de dia e de noite. Assim como o salmista vai dizer, medita. Todo dia, meu irmão. Todos os dias. De dia e de noite. Eu preciso me alimentar dessa palavra. Senão eu não vou conseguir ser forte, ser corajoso, permanecer no caminho. Eu não vou conseguir. Por isso não dará certo as coisas na minha vida. Porque não é uma coisa do esforço pessoal. É do esforço espiritual. A Bíblia diz, Salmo 127, que o Senhor edifica a casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Em vão é acordar de madrugada, comer pão de dores. Sabe por quê? Porque o Senhor dá aos que lhe amam enquanto eles dormem. Ele não está incentivando a preguiça, mas ele está dizendo, olha meu filho, o esforço não é seu. Não adianta você se esforçar se eu não estiver com você. Não adianta você lutar pela sua família se eu não estiver lutando com você. Não adianta você achar que vai trazer segurança, transformação, mudança, se eu não estiver com você. O que basicamente a palavra de Deus diz para nós, assim como disse para Josué, é em vão. Todo esse tempo de preparo, 40 anos, você aprendendo, vendo Moisés fazer, aprendendo com ele, é em vão, porque nada Moisés fez sozinho, fui eu que fiz. Quem abriu o mar vermelho foi Moisés? Não, foi Deus. Quem fechou e destruiu o exército egípcio foi Moisés? Foi Deus. Quem guiou o povo 40 anos, mandando comida do céu, mandando codorna, com a coluna de fogo, mandando uma nuvem, para que eles não morressem ali no calor do deserto, foi Moisés? Foi não. E quando Moisés quis fazer, batendo fortemente numa rocha em desobediência à palavra de Deus, perdeu. Por isso Moisés não entrou na terra prometida. Por isso Moisés morreu aqui, viu a terra, mas não entrou. Porque ele quis fazer com sua força, meu irmão. A obra de Deus não é feita com a força do braço humano, mas com os joelhos de um servo obediente. Quando nós nos ajoelhamos na presença de Deus e clamamos a Ele que nos ajude a viver, a passar o nosso Jordão, a ganhar aquilo que Deus tem preparado para nós. E aí ele diz, não cesse de falar, medita nessa lei, e agora faz, segundo tudo que nela está escrito. Faz, viva, exercite. Você não aprendeu, você já ouviu, você já falou, agora não vai adiantar nada se você não fizer o que você está ensinando. É um processo pedagógico bem interessante, né? Antes de viver algo tão profundo, e é uma boa forma de viver é ensinando. Os professores aqui podem me ajudar nisso. Uma das formas, eu pelo menos tenho essa dinâmica, que quando eu ensino a alguém alguma coisa que eu estou aprendendo, eu consigo fixar melhor o aprendizado. Então, meu irmão, por isso que
discipulado é tão importante? Porque eu tenho uma palavra que eu recebi do Senhor. Agora eu vou ensinar essa palavra para alguém, mas como é que eu vou ensinar de uma forma efetiva e prática? Vivendo com essa pessoa essa palavra. Vivendo. Faça isso. Se cada um daqui de nós pudéssemos sair hoje daqui com uma missão. Senhor, eu sei a tua palavra. Eu sei o que é que eu tenho que fazer. Eu vou procurar uma pessoa para me ensinar essa palavra. Para mim realmente conversar com essa pessoa, para me mostrar para ela quem é Deus, com muita paciência, com muito tempo, com muita caminhada, mas eu vou fazer isso na prática. Além de tudo que eu ensinar para essa pessoa, eu vou tentar mostrar para ela como é que se faz. Se eu for falar do amor de Deus, eu vou ensinar para essa pessoa como é que eu amo as pessoas. Se eu vou dizer que Deus é um Deus que perdoa, eu vou mostrar a essa pessoa que eu estou pronto para perdoar. Se eu for ensinar para essa pessoa que nosso Deus é um Deus de paz e de amor, eu vou mostrar para essa pessoa que eu tenho paz com as pessoas. Por que não? Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Vocês entendem por que para Josué era tão difícil ser forte e corajoso? Porque não era uma coisa... Uma briga é fácil, meu irmão. Difícil é ensinar as pessoas a viver a paz. Difícil é ensinar as pessoas a conquistar e a obedecer a Deus. Arrumar briga é um segundo. Ensinar muitas vezes gera uma vida. Versículos 9. Versículo 8, só para finalizar o versículo 8. Cuida de fazer tudo quanto nela está escrito. Farás prosperar o teu caminho e você será bem sucedido. Mais uma promessa. Mais uma confirmação. E o versículo 9, Deus agora parece que dá mais aquela chacoalhada agora, né? Josué, não é eu que estou falando com você. Josué, não te falei eu. É eu que estou falando, Josué. Acho que Josué nesse momento, a Bíblia não descreve, mas talvez deve ter pensado, mas Pai Deus agora está falando sério mesmo. Seja forte e corajoso. 3 vezes nesses textos Jesus diz isso. Esse número 3 na Bíblia é um número muito, eu diria para você, importante. Você vê que nós tivemos 3 patriarcas. É o Deus de Jacó, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós temos a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus morreu, ao 3º dia ele ressuscitou. Jonas passou 3 dias no ventre do peixe. Esse número ele mostra a plenitude perfeita das coisas, a triunidade perfeita. O que Deus está fazendo aqui, Josué, não é só ser forte no braço. Josué não é só ter coragem de ir brigar. Josué é ser forte contra o seu desejo. É ser corajoso para enfrentar você quando você estiver com medo e com vontade de pecar. É isso, Josué, que você tem que estar pronto. E aí ele diz, Josué, não é eu que estou falando com você? Seja forte e corajoso. Não temas, nem se desespere, nem se espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde você andar. Meu irmão, Deus está dizendo isso para você também. Deus é com você por onde você andar. Seja forte, seja corajoso. Escute a palavra de Deus, obedeça essa palavra, viva essa palavra, ensine essa palavra. Deus tem uma grande terra para nos dar. E para que a gente chegue lá, mas não é um lugar que eu quero chegar sozinho. Não é um lugar que eu quero morar sozinho. É um lugar que eu quero levar uma multidão de pessoas comigo. Todos aqueles que Deus me dá a oportunidade de poder falar e dizer, olha, existe um lugar maravilhoso. Sabe o que eu preguei hoje para as crianças pela manhã? O céu. Sabe por quê? Porque a gente precisa colocar no
coração das nossas crianças o desejo de ir para o céu. Não o desejo de viver nesse mundo, mas o desejo de ir para o céu, porque o céu é maravilhoso. Teve um menino que disse que hoje, pastor, eu vou lá no céu, eu vou subir no coração da girafa, no pescoço da girafa. Eu disse, tá certo, menino, você quer subir, suba. É bom que se cair, não cai não, lá não. Mas a gente vai ter asa, mas não vai ter, a gente, como é que vai ser? É maravilhoso porque eles começaram a sonhar como o céu é maravilhoso. Como é maravilhoso estar nesse lugar. Se é tão bom, meu irmão, eu vim para um culto como esse, louvar com meus irmãos, compartilhar da palavra de Deus com vocês, como a gente fica feliz. E isso eu diria que é uma gota de água no oceano da graça da presença de Deus. O tempo que a gente passa aqui juntos em comunhão é muito pequeno, comparado com a grandiosidade que Deus tem preparado no céu para nós. E eu não quero ir para lá sozinho. Assim como Josué passou o Jordão, conduziu aquele povo até uma terra prometida. Eu quero enfrentar as barreiras que for junto com vocês. Que juntos a gente possa passar as barreiras, seja Jordão, seja qual não é o nome do rio aqui da gente? Capibaribe, né? Seja até o mar. Mas que juntos a gente possa chegar no lugar que Deus preparou. E que mais pessoas se juntem conosco nessa caminhada. E que nós, de forma nenhuma, sejamos medrosos e temerosos. Sejamos diferentes. Sempre. Fortes e corajosos. Porque, meu irmão, esse texto é maravilhoso. Porque o Senhor, o teu Deus, Ele é contigo por onde você andar. Deus é conosco, meu irmão. Ele está cuidando de nós. E Ele tem coisas maravilhosas para nós. Vamos juntos ser corajosos e fortes. Vamos obedecer a palavra de Deus, mesmo que nos custe mudar. Josué precisou mudar muita coisa. Precisou mudar o comportamento. Agora não era mais Moisés, era ele o líder. Era para ele que as pessoas olhavam. As pessoas estão olhando para você, estão olhando para mim. O que é que eles estão vendo? Um líder? Eles estão vendo um homem e uma mulher de Deus? É isso que eles precisam ver. Aí sim, eles vão com a gente. Aí sim, eles vão sentir prazer de andar com a gente. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Eu queria orar nesse momento. Logo depois iremos ter o momento da ceia do Senhor. Enquanto isso, a irmã Isabela já se levantou para chamar as professoras e as crianças. O povo aqui é forte e corajoso, amém? Vamos orar, meus irmãos. Pai Santo, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra hoje. O Senhor sabe o quanto essa palavra foi especial para mim essa semana. Como, Deus, eu estava com medo essa semana. Como, Deus, eu estava fraco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não me deixa só. Obrigado, Deus, porque às vezes que o medo vem bater no meu coração, ou às vezes os desejos do mal, para me tirar a atenção, logo o Senhor fala comigo. E de madrugada essa mensagem chegou, esse texto chegou para mim, e eu li esse texto e ele trouxe uma paz ao meu coração. E eu sei que também nessa noite o Senhor falou com a tua igreja. Deus, a missão é longa, ainda tem muito para a gente fazer neste lugar, tem muito Jordão para a gente atravessar, tem muitos lugares que nós precisamos entrar e salvar vidas para ti, Senhor. E o Senhor nos convidou a ser fortes e corajosos. O Senhor nos convidou, Deus, a cumprir a tua palavra, a ouvir a tua voz, a andar nos teus caminhos e a ser um exemplo para as pessoas, para quando eles olharem para nós, eles vejam homens e mulheres de Deus, obedientes à tua palavra, distante do pecado, distante do mal, distante da desobediência, Senhor. Nos ajuda, Deus, como igreja, nos ajuda, Deus, como filhos e filhas do Senhor, a andarmos nos teus caminhos. Oh Deus, muito obrigado por ter misericórdia de mim. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor não desistiu de mim. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem me chamado para essa obra. Muito obrigado, Deus, porque eu estou junto com o teu povo, Senhor, para andarmos, Senhor, avançarmos, Senhor, e chegarmos, Senhor, a um lugar maravilhoso que o Senhor está preparando para mim e para a tua igreja e para todo o teu povo. E queremos entrar lá juntos, festejar e glorificar o teu nome, render graças ao Senhor e louvar o teu santo nome. Deus, eu te peço por cada um, Senhor, que de repente está às margens do Jordão, está
está vendo uma barreira muito grande na sua frente, não ver uma forma de passar, não ver algo como avançar, nesse momento eu te peço, abre o Jordão, Senhor. Nós queremos passar, Senhor, nós não queremos ficar presos pelo medo, pela covardia, nós queremos avançar para a tua glória, nós queremos ir à frente, Senhor, e conquistar aquilo que o Senhor tem para nós. Eu sei, Deus, que muitos aqui estão no Jordão da família, que estão no Jordão dos filhos, que estão no Jordão dos problemas, muitas vezes do trabalho. Deus, em nome de Jesus, abre o Jordão, nos ajuda a passar sendo fiéis ao Senhor, ouvindo a tua voz, cumprindo a tua palavra, obedecendo o teu reino. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, porque eu vejo que hoje esse mar está se abrindo, o Senhor está passando com o teu povo, está nos dando força e coragem. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque eu sinto a tua presença, e eu sei que os meus irmãos aqui também. Obrigado porque assim como o Senhor foi com Josué, o Senhor é conosco, assim como o Senhor foi com Moisés, o Senhor é conosco. Por isso, Deus, nós não nos sentimos só, porque o Senhor está conosco por onde nós andamos. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.